Dizem que a gestação é uma época linda da vida da mulher. Ela fica exuberante, afinal, está gerando uma vida nova. Mas os primeiros 3 meses podem ser bem difíceis por causa dos enjoos, da azia. Às vezes duram mais que 3 meses. Também não se fica comentando muito sobre pés inchados, peso da barriga, dor nas costas. Calma, não estou tentando tirar o desejo de ninguém, não. Aí o bebê nasce e dizem, assim que você olhar para o bebê, vai sentir o maior amor do mundo. A mãe vai para o parto, tiram o bebê e quando mostram para ela, não é bem isso que acontece, não. Só para deixar claro, esse texto não é inventado. São relatos de mães que se sentiram mal por não terem esse amor imenso assim que olharam para os filhos pela primeira vez. E aí vem a culpa. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Regiane Martins. Tudo bem, Regiane? Tudo bem, Elaine? São histórias verdadeiras. São Olhei para o bebê e disse, quem é essa pessoa? Isso, não conheço. Como é que faz? A gente vem de uma cultura, né, onde a fala é: você vai ser mãe e o teu instinto materno vai fazer com que você saiba agir com essa criança. Porém, nós, seres humanos, nós não temos instinto, né? O instinto vem de animais. E aí, essa mãe que está contando que esse nenê vai nascer e vai surgir um instinto para fazer com que ela saiba cuidar dessa criança, esse instinto nunca que vem. E ela nunca não sabe, né? Ela não sabe de imediato o que fazer. Ela não sabe como amamentar, ela não sabe como dar banho, ela não sabe por que essa criança chora, se ela chora de fome, de sono, de algum incômodo. E ela começa a se sentir realmente culpada, pensando, como todas as outras mães sabem o que fazer e eu não sei. Sou diferente. Sou diferente. E vem a culpa. E no meio de tudo isso, tem uma criança ali, precisando de cuidados, necessitando dessa mãe, né? E ela realmente ela pode entrar num quadro de ansiedade, de depressão e tudo mais. Daí de vem impacto, a depressão, né? Pós-parto também, né? Correto. Faz parte desse conteúdo contexto todo. Isso, então vem os impactos emocionais. É claro que nós estamos falando de casos, porque sim, outras mulheres, elas às vezes até antes da gestação, elas criam já um vínculo com esse bebê desejado, né? E quando esse bebê nasce, elas olham para esse bebê com muito amor, porque elas construíram um vínculo de muito tempo. Porém, mesmo estas, quando o nenê chega, o bebê chega, esse bebê ele não é um bebê real, não é um bebê imaginado, ele é um bebê real. Porque elas criaram expectativas, né, sobre esse bebê que elas esperavam que ia nascer. Então, que tivesse os olhos do pai, o nariz dela, que ele fosse calminho, que não fosse chorar. E aí nasce um nenê real. Pode ser que esse nenê tenha um refluxo, pode ser que esse bebê não durma, que ele tenha cólicas, ou o contrário. Ela imaginou que ia ser um bebê que desse muito trabalho, mas é um bebê tranquilo. Então, muitas vezes o bebê imaginado com quem essa mulher fez um vínculo, ela criou uma vinculação durante a gestação, né? E a hora que ele nasce, ele é um bebê real. E aí ela olha e fala, não era você que eu estava esperando, né? E cadê o amor que eu tinha para te dar, mas você não é aquela pessoa. Né? Então, aí chega no ponto em que a maioria das mulheres, em grande parte, elas precisam construir essa relação, elas precisam construir um amor por essa criança. Né? E como é que se faz isso? É uma construção. É uma construção onde o empoderamento dessa mãe, né, o conhecimento que ela recebe é um grande argumento, um grande impulsionador, né, dela poder criar uma vinculação, porque ela vai construir uma relação. É estranho dizer, mas é como se fosse o marido com quem ela casou. Né? É uma pessoa nova que chegou na vida dela e ela vai construir uma relação com essa nova pessoa. Porém, como eu disse, algumas mulheres construíram essa vinculação muito antes, né? Mas existem relatos, sim, de que esse primeiro contato ali, você olha pro bebê e fala, olha, não sei o que fazer. E agora, né? Porque o marido dá para separar, né? Agora o bebê não... Quer dizer, até dá para dar para doação, mas...
E é isso, né, Elaine? Em muitos casos, chegam realmente a mãe não se vincular e situações específicas. Então, por exemplo, uma mulher que foi violentada, engravidou, ela tem todo o direito de doar, né? De dar essa criança, de colocar para adoção, né? Isso é reconhecido, né? E pode ser que sim, que para ela vai ser o mais saudável vai ser fazer isso, e para o bebê também, né? Já que tem esse histórico numa situação como essa. Tem aquela coisa de se criar muita expectativa, como você estava falando, que o bebê seja assim, seja serana, que tenha carinha assim, que seja quietinho, que mame bem e tal. E aí, quando acontece de não ser assim, acaba entrando numa frustração. Isso, somado às inseguranças, gera um quadro meio preocupante, né? Gera. E é aí que a gente diz da família, né, do parceiro, da família, da rede de apoio, está muito atenta a essa mulher, né? E quando eu falo de empoderamento, é para empoderar ela, para ela ser a mãe que ela quer ser. Então, assim, olha, eu preciso dos meus 10 minutos para tomar banho, né? Porque talvez seja ali, nesses 10 minutos, que ela vai reestruturar todo esse sentimento que ela tá tendo para, não, peraí, deixa eu respirar e agora eu vou seguir, vou lá, vou continuar, né, a amamentação e vou continuar me doando para essa criança. Existe uma teoria que ela é muito interessante, que é a teoria da esterogestação. Né? Então, o bebê, o bebê humano, né, o ser humano, ele tem 9 meses de gestação. Porém, dentro dessa teoria, ele precisaria ter 12 meses para ele nascer totalmente formado, né? E mais capacitado para estar no mundo. Como ele não tem, a estrutura humana não tem condições de manter esse bebê por 12 meses, então ele nasce com os 9 meses e os 3 próximos meses ele vai ser totalmente dependente do cuidador, da figura, né, do primeiro cuidador, que é a mãe, é uma mãe adotiva, né, mas essa figura, por mais 3 meses. Então, quando a gente olha por essa teoria, a gente vê o quanto que esse bebê vai precisar dessa primeira figura, muitas vezes a mãe, e quanto vai sugar dessa mãe a energia dela. Porque aí, com 3 meses, o bebê realmente ele começa a ter alguma evolução, né? Ele começa a ter, se mexer mais, ele começa a se adaptar, tanto que falam, né? Com 3 meses a cólica passa. Né? Então, se a gente olhar por essa teoria, a gente vê o quanto que essa mulher ela pode sim estar sobrecarregada nesses primeiros 3 meses, que seria quando ela mais precisa desse suporte familiar, desse suporte que ela constrói, de uma rede de apoio que ela mesma estrutura, do parceiro dividindo responsabilidades dessa criança com ela, né? Porque o parceiro ali, ele não é visto como uma rede de apoio, ele é visto como uma pessoa que vai dividir a responsabilidade, né? Então, tudo isso faz a gente entender que algumas mulheres, elas vêm numa gestação e num puerpério, um pós-parto, com impactos emocionais. E aí a psicologia ela entra nesses casos, né, numa forma de trabalhar todas essas questões, esses medos, essas inseguranças, né, e é o trabalho que a gente faz em acompanhamento com a mãe, muitas vezes com o pai, muitas vezes com a avó, que vem e traz palpites e tira o empoderamento dessa mãe. Né? Então, assim, é bom a gente deixar claro que, primeiro, não ficar com essa culpa e, segundo, pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada viu? a você.